Nós vamos estudar os versículos de 1 a 6 de Eclesiastes 7. Na semana passada nós falamos sobre o final, na verdade todo o capítulo 6, né? Que é um final de um pedaço. Obrigado, Yad. É um final de um pedaço em que o pregador, como ele é chamado, ele falou sobre as riquezas, o fato de nós buscarmos nos bens materiais, no patrimônio, o sentido da vida. Porque, afinal de contas, essa é a investigação do... Aí, quando você não quer uma, tem duas. Obrigado. Surgiu, eu tenho o poder agora de materializar as coisas, entendeu? Mas, muito bem, e a investigação de Salomão é essa: onde está o sentido da vida? O que pode dar sentido à vida? E a sua investigação é realizada em que esfera? Nas coisas debaixo do sol, certo? Este é o campo de investigação de Salomão, do pregador. E ele diz constantemente nos capítulos, na sua investigação, que tudo é vaidade. Ou a outra expressão é correr atrás do vento. Então, nós sabemos, lendo Eclesiastes, que nada debaixo do sol pode dar sentido à vida. Então, nós temos essas três expressões para compreender, para ler o livro de Eclesiastes. Ele vai inaugurar, a partir do capítulo 7, uma sessão um pouco mais otimista, se é que dá para dizer assim. É uma sessão que contém um pouco mais de sabedoria, mas uma sabedoria não aquele tom cinzento que nós vimos nos capítulos anteriores, mas há uma sabedoria assim que nos faz, que contribui, uma sabedoria um pouco mais positiva. Não tão positiva quanto em Provérbios, mas é um tom, o tom do livro já é um pouco mais positivo. Ele inaugurando aqui a partir do capítulo 7. Então, com isso em mente, importante termos isso em mente, nós vamos compreender, vamos passar versículo por versículo e entender o que ele diz aqui. Quando eu estava preparando esse estudo, eu conversei com a minha esposa e eu falei, é tão interessante a diferença quando nós lemos a Bíblia e quando nós estudamos a Bíblia. Quando eu lia esse texto, quando eu era mais jovem, claro, eu tinha bem menos conhecimento bíblico, mas quando eu era jovem, lia esse texto, eu lia com os olhos pessimistas. Com os olhos, parece que Salomão já está gagá. Parece que ele de fato estava velho aqui, mas parece que agora ele está senil. Agora tem um diagnóstico ruim aí para Salomão, porque o que ele está dizendo aqui não dá para compreender. Mas essa é a diferença de você ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Quando você pega uma Bíblia comentada, vai ler um comentário bíblico, se detém em 1, 2, 3 versículos, tudo aquilo faz sentido, um sentido maior e melhor. E é o que nós vamos ver hoje aqui. Vamos fazer a leitura. Eclesiastes 7, de 1 a 6. Diz assim: o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. Muito bem, se você ver aí no slide, tem aquela pergunta de abertura. O que é melhor, a festa ou o funeral? Quem aqui gosta de ir a festas? Ah, não, pastor, eu detesto ir a festas, aquela barulheira, e o pessoal comendo,
todo mundo rindo. Eu não detesto festas, eu prefiro muito mais um funeral. Tem lá a gente chorando, as pessoas estão em silêncio, geralmente sem o efeito da alegria sobre si. O que você prefere, a festa ou o funeral? Pela leitura do texto, vocês já viram qual é a opinião de Salomão, certo? Mas, para quem lê a Bíblia, isso não faz o menor sentido. Ele dá algumas notas de explicações. Por que a festa é melhor do que porque o funeral é melhor do que a festa. Mas na nossa experiência, especialmente a experiência do século 21, onde se busca constantemente o prazer, a alegria, a felicidade, o homem está 24 horas por dia buscando a bendita da felicidade. E a felicidade, nos termos atuais, se dá de que maneira? De que maneira? Com experiências, viagens, conhecer novas culturas, com diplomas, ter aí reconhecimento acadêmico, com bens materiais. Isso tudo é experiência. Isso tudo é aquela alegria. Onde está o sentido do meu viver? Naquela alegria. Existe uma vertente filosófica chamada existencialismo. O que prega o existencialismo? Vocês já viram aquela expressão carpe diem? Aproveite o dia, aproveite a vida da maneira mais intensa possível. Essa é a maneira existencialista de viver. E um braço do existencialismo diz que o homem está aqui para alcançar em uma única experiência o sentido da sua existência. Então, seja o nascimento de um filho, seja uns 15 minutos de fama, seja numa realização profissional, seja essa experiência que o homem tem, que o leva a uma alegria indizível, assim, algo que ele nunca teve na vida. Essa experiência é ali o propósito da sua existência. É isso que prega o existencialismo, que é muito diferente do cristianismo. E esse trecho aqui vai ser um golpe à nossa cultura atual, que é profundamente existencialista, porque você está aqui nessa terra para quê? Nós vivemos em uma sociedade, em um mundo globalizado, em que as pessoas têm velocidade de informação, velocidade de comunicação, e as pessoas se preocupam cada vez menos com as coisas sobrenaturais. Nós vivemos no momento da internet ultra rápida. Por que eu digo isso? Porque isso afeta até o modo como nós enxergamos o mundo. Se eu tenho um computador que demora 2 segundos para carregar a página do Bradesco, que é a página mais pesada do universo, aquele negócio lá, é incrível. Na hora que você precisa usar o Internet Bank do Bradesco, vai demorar 2 segundos para carregar a página. Você já fica impaciente. Você quer pegar o computador e jogar pela janela. Quer quebrar tudo, porque que absurdo. Que absurdo demorar 2 segundos. Isso influencia até no modo como o nosso cérebro funciona. Nós queremos tudo para ontem. Tudo tem que ser a jato. Tudo tem que ser rápido. A vida tem que ser assim. A vida tem que ser aquela correria que a gente vive reclamando dela, mas se viver sem ela entra em depressão. É algo meio paradoxal, mas enfim. Especialmente o pessoal aqui da cidade grande, de São Paulo. Como é que tá? Tô na correria, irmão, tô na correria. Acaba com a correria, entra em depressão, tristeza. Mas é por causa da velocidade dos dias atuais. O texto aqui
o texto aqui, ele quer diminuir essa velocidade. Bruscamente, drasticamente. O texto aqui, o que nós vamos ver aqui, quer diminuir isso de um modo, é como se você estivesse andando a 200 por hora numa Ferrari, agora você está numa carroça. Uma carroça com as rodas quadradas. Não é para dizer nem roda quadrada, né? Mas está lá, uma estrada esburacada, com um pangaré quase morrendo. Porque esse estilo de vida, buscando sempre experiências, agitado, que é particular da festa, que é particular ali sempre com alegria, sempre buscando realizações. Salomão quer, vamos diminuir o passo aqui. Nós vamos entender, vendo versículo por versículo, como é que é o estilo sábio, o modo sábio de ver a vida. Como é que é? Salomão quer estimular em nós, estimular nos seus leitores, um estilo de vida de reflexão. De reflexão. E essa reflexão, ela não pode ser uma reflexão rápida. Eu pergunto para vocês, quantos de vocês passaram 30 minutos hoje refletindo acerca de um assunto? Refletindo acerca de um versículo bíblico, orando, sei lá. Poucos aqui levantariam a mão, se é que alguém levantaria. Por quê? Por causa do nosso estilo de vida atômico, sempre rápido. E a reflexão dura ali no máximo 1, 2, 3 minutos. Até daquilo que nós vemos no nosso devocional. Salomão quer que nós pisemos no freio e adotemos um modo de vida que proporciona, que cultiva, que nutre a reflexão. Vamos ver aqui os versículos. Pode pôr os próximos slides aí. Vocês viram que quando o rapaz do som não acompanha o pregador, o slide fica para trás, entendeu? Quando ele acompanha, é um negócio assim fluido, mas, enfim, brincadeira, realmente. São três áreas que Salomão deseja, aconselha que nós reflitamos. 3 áreas, ou 3 questões da vida. E são questões não muito agradáveis. São questões que envolvem as vicissitudes da vida, os reveses da vida. Ninguém aqui fica procurando a morte, a tristeza, a decepção. Ninguém fica procurando essas coisas. Ninguém fica procurando a repreensão. São momentos difíceis da vida. São momentos... Mas são esses momentos, segundo Salomão, são exatamente esses momentos que vão proporcionar a maior reflexão, o maior período de reflexão, a maior intensidade de reflexão. Algo que uma festa não faz. Por acaso você está lá na festa, se alegrando, contando piada, cantando, conversando com seus amigos, aí do nada você para, deixa eu sentar aqui. Ninguém faz isso. Se você faz, você é meio doido. Seus amigos têm que indicá-lo a um psiquiatra. Porque a festa não é para se fazer reflexões. O momento certo, existem momentos certos, e Salomão vai mostrar que esses 3 momentos são excelentes para que nós adotemos um estilo de vida de reflexão. E reflexão constante, não é aquela reflexãozinha rápida. Olha comigo para os versículos aí. Versículo 1. O bom nome é melhor do que o perfume finíssimo. Muito jóia. Muito jóia esse trecho aqui. Você acha que ele vai começar bem. Estamos começando bem. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. Salomão, concordamos, claro. Concordamos. Aqui algumas traduções trazem uma outra tradução para o bom nome. Quem tem outra tradução? A boa fama.
Aqui não é aquela fama com relação ao que você tem, ou com relação ao papel que você desempenha na sociedade. Não é isso. Mas a ideia do nome, os antigos vão entender isso. Quando você tinha um bom nome na praça. O que significa isso, você ter um bom nome na praça? Quer dizer que você é confiável, que você paga as suas dívidas. Essa é a ideia do bom nome na praça. As pessoas antigamente faziam negócios no chamado fio do bigode. Precisava de contratos, mas era no fio do bigode. E era fácil fazer um negócio desse no fio do bigode com alguém que tinha um bom nome. Um bom nome na praça. Então a ideia aqui é essa, que a pessoa ela tem boa fama no que concerne o seu caráter, com relação ao seu caráter. Então, entendendo melhor o versículo, o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. Nisso tudo nós concordamos. Porque o perfume é algo externo, é algo externo que pode adornar uma pessoa de má fama. E deve existir inúmeros artistas aí que usam perfumes caríssimos, mas são pessoas de má fama, são pessoas ruins, de má qualidade, não confiáveis. Então nós concordamos aqui que um bom nome adorna a pessoa muito mais do que um perfume caríssimo. Ok, Salomão, ótimo. Agora vamos ver no seu paralelismo, lembrando que ele utiliza muito isso, tanto em Provérbios quanto em Eclesiastes, vamos ver aqui o paralelismo na segunda sentença. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Oh, Salomão, estava indo tão bem. Estava indo tão bem, Salomão. Que história é essa, meu camarada? O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Alguém concorda com isso? Alguém concorda com essa visão? Olha, assim, lendo assim, sem muito aprofundamento. Mas foi a morte do Saulo, né? Mas nem assim, né? Nem assim. Pois é, mesmo que eu lembro muito do velório do meu pai. Meu pai faleceu há 10 anos. E eu estava aqui brincando, conversando com os irmãos, fazendo piada. Mas estávamos de alguma forma tristes, né? Mas que ideia é essa, Salomão, de que a morte é melhor do que o dia do nascimento? É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Não está fazendo sentido. Não está fazendo sentido dizer que isso é melhor. Que isso é melhor. Porque a vida, ele acabou de dizer, há alguns capítulos, que a porção do homem era gozar do fruto do seu trabalho. Era comer e beber e gozar do fruto do trabalho, que essa era a porção do homem, isso era bom. Isso é Deus que dá, isso é bom. E o que é comer e gozar do fruto do trabalho? Comer, beber, é alegrar-se, é fazer festa. E ele vem e diz que não, é melhor onde há luto do que onde há festa. Aqui, irmãos, existem 3 opções de entendimento acerca desse trechinho aqui. Ele pode ter em mente que é talvez algo distante, é uma interpretação improvável, mas é uma possibilidade. Pode estar pensando que a morte é o fim dos sofrimentos. Então, ele veio dizendo, até o capítulo 6, isso aqui é tudo vão, é inútil, é só sofrimento, é só pancada, não adianta. Ele, Salomão, que teve do bom e do melhor, veio dizendo isso. Essa vida é só enfado. Então, morrer para uma pessoa que vive assim é o quê? É melhor, é maravilhoso. É o fim do sofrimento. É o que o Alon lembrou aqui. A morte do crente é o fim do seu inferno, vamos dizer assim. É o fim dessa vida de pecado, sujeita ainda ao pecado, a sua natureza pecaminosa, sendo humilhado, sendo ultrajado, perseguido. É ótimo. Paulo chamou a morte do quê?
Viver é Cristo e o morrer é lucro. É lucro. É melhor, é maravilhoso morrer. Tem essa possibilidade de interpretação quando ele diz que o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Porque ao nascimento a pessoa nasce para quê? Para ficar nesta vida tentando buscar o sentido. Nasce para sofrer. Ah, mas é que assim, na visão de Salomão, irmãos, mesmo a pessoa que nasce num berço de ouro, essa pessoa ela não é feliz. Ela não é feliz porque essas coisas não dão felicidade. Então, a pessoa está lá, do bom e do melhor, nunca pegou um ônibus na vida, nunca pegou um metrô lotado, na Sé, 6 horas da tarde, nunca morou na Zona Leste, tampouco em Osasco. Essa pessoa, ela é do bom e do melhor. Todos os dias sem vaidade, né? Para Salomão, independente, você nasceu, é para esse enfado da nossa vida, é isso. No que tange a encontrar o sentido da vida debaixo do sol. Mas vamos lá. Existe uma segunda possibilidade aqui de interpretação. A segunda possibilidade é que a porção da vida mais próxima da morte é melhor do que a mais próxima do nascimento. Entenderam isso? A porção da vida mais próxima da morte, vamos dizer que alguém viva 70 anos. Então, dos 35 anos para frente, até os 70, é a melhor parte da vida, é melhor do que os primeiros 35 anos. Porque existia nessa cultura, e é natural pensar assim, que o jovem, ele não é sábio. O jovem ele não é experimentado. O jovem ele ainda dá muita cabeçada, né? Como dizem os jovens. O pastor Marcos usa isso, como dizem os jovens. Os jovens falam cabeçada? Não fala, né? Eu falava quando era jovem. Né? Mas o jovem ainda dá muita cabeçada, erra muito. Então, por isso que a segunda metade da vida é melhor. Então é a parte mais próxima da morte é melhor, porque a pessoa está mais sábia, toma decisões mais corretas, mais madura, exatamente. Então pode ser um sentido aqui que Salomão quer promover. E nenhum anula o outro. Até então nenhum anula o outro. Essas coisas que eu acabei de dizer são coisas boas. Com a nossa morte, encerra o sofrimento. A porção mais além da vida, eu costumo perguntar para os jovens assim, para os darachinhos. Eu falei para eles outro dia. Quantos anos vocês acham que dura a infância? Aí alguns falaram 12 anos, outros falaram menos e tal. Então tá bom. Quantos anos dura a juventude para vocês? Acho que o pastor dura até os... Aí falaram 20 e poucos anos e tal. Tá bom, agora vamos fazer uma conta. Nessas fases da vida, quanto tempo nós passamos na vida adulta? Eles falaram, bem mais do que na infância e na juventude. Eu falei, então qual é a melhor fase da vida? Eles, eu sei onde o senhor quer chegar. E é exatamente o que eu quero chegar. A fase adulta é a melhor fase da vida. É a melhor fase da vida. É a fase que Deus nos colocou para vivermos mais tempo. Mais tempo. É a fase que nós produzimos, aprendemos, casamos, enfim, quase tudo na nossa vida é feito na fase adulta. Então, não deixa de ser verdade isso daqui, de que essa fase da vida, mais além, é claro que tem muito velho que é tolo, né? Isso não garante, né? Não garante. O tempo não garante sabedoria. Mas numa sociedade normal, numa sociedade entre os cristãos, inclusive, é normal que você espere que um velho seja mais sábio. Tá aqui o irmão se converteu com 8 anos de idade, agora tem 88. O que você espera dele? Você espera que ele seja um homem sábio.
serviu a Deus durante 80 anos. Você espera que ele seja homem, sabe? É isso natural. Então existe essa possibilidade aí. Terceira possibilidade, que também não anula as demais, mas eu acho que é a mais próxima do texto. A morte, ela gera reflexão acerca dos valores da vida. Ao contrário do nascimento e das festas e dos momentos efusivos em geral. Como eu disse para os irmãos, em uma festa, você não começa a refletir. Quando você começa a cantar parabéns, começa a refletir assim, o vovô tá nas últimas. Não. Você está lá, você quer se alegrar, você não está pensando muito. Ninguém pensa muito numa festa. Mas a morte não. Você chega num velório, você reflete. Você tem aquele tempo de velar pelo morto. Tem horas, tem velórios que duram dias, inclusive, em outras culturas, né? E as pessoas ficam mais reflexivas, ficam mais pensativas acerca do quê? Acerca de duas coisas, especialmente. Acerca da brevidade da vida, ou inevitabilidade da morte. Você chega lá, pensa, especialmente quando você vai ficando mais velho. Exatamente. Exatamente. Ou você às vezes vai num velório de algum conhecido que morreu novo, você fala, olha a fragilidade da vida. Qual era a diferença dele para mim? Nenhum. Morreu, sei lá, num acidente, morreu assassinado, não sei. Olha como a vida é frágil. E isso, segundo Salomão, isso deve permear as nossas reflexões. É uma verdade que não pode sair da nossa mente. A brevidade da vida, a fragilidade da vida, a inevitabilidade da morte. Pastor, mas eu vou ficar andando assim com esse fardo sempre, nossa, hoje eu posso morrer, hoje eu posso morrer. Claro que não, irmãos, isso não é próprio da sabedoria. Andar com esse peso da morte, parece que a morte está atrás de mim o tempo todo. Não, não é isso, não é isso. Talvez os mais velhos se sintam assim, né? Mas não é assim que nós devemos viver. Mas nós não podemos esquecer que a vida é frágil e breve. Por quê? Por quê? Duas realidades acerca da morte, a sua inevitabilidade e uma outra coisinha. Se eu sei que a vida é breve, isso influencia diretamente no modo como eu vivo. Existe um brocardo latino. Eu tentei achar a autoria na internet, mas tinha tanto autor que eu desisti. Chama assim, memento mori, memento vivere. Traduzindo é assim, lembre-se da morte, mas lembre-se de viver. Lembre-se que você vai morrer. E com isso em mente, lembre-se de viver. Então o crente quando olha, peraí, a vida é breve, a vida é frágil, isso dá a ele um estímulo ainda maior a viver. Entenderam isso? Está claro isso? Porque se você não está muito aí, não sei que dia que eu vou morrer, não quero saber dessas coisas, vou morrer velho, a sua vida ela é de má qualidade. Você não aproveita a vida, aqui nos termos cristãos da coisa, do jeito que deve ser feito. Você posterga planos, posterga boas obras. É o que Tiago diz lá na sua carta, ao capítulo 4. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A pessoa que ignora a fragilidade da vida, a inevitabilidade da morte, ela deixa de viver a sua santidade. Não sei se já aconteceu com vocês. Eu suspeito que já.
Mas você já postergou um arrependimento? Falando, eu me arrependo disso aí depois. Aí eu mudo de vida depois. Esse pecado, Claro que nós não vamos dizer isso abertamente, né, para nós mesmos, porque seria muito desaforo. Mas você já postergou mudar um mau hábito? Se eu sei que a minha vida é frágil, se eu sei que a morte é certa, não tenho tempo a perder. Eu não tenho tempo a perder. Eu não posso postergar a minha santidade. Isso incorre em diversos problemas. Eu estava falando aos darachinhos no acampamento deles, o crente que tem uma visão correta acerca da iminência da volta de Cristo, o que ele faz? Ele se santifica. Por quê? Porque ele pode ser encontrado, ele pode ser envergonhado. É claro que Jesus não vai chegar, Hugo, você foi encontrado em pecado, você perdeu sua salvação. Não é isso. Mas o texto de 2 de Pedro 3 dá essa ideia de nós não podemos, dada a urgência, a iminência da volta de Cristo, eu não posso postergar a minha santidade. Eu tenho que ser encontrado. O texto diz, esforcemo-nos para sermos encontrados por Ele em santidade, em piedade. É assim. Então, se eu sei que a vida é breve, se eu sei que eu posso acordar morto amanhã, hoje, eu me santifico. É uma aplicação dessa sabedoria aqui, desse texto aqui. É uma aplicação direta para nós. Nós não podemos ignorar essas realidades acerca da morte. E isso só acontece quando nós refletimos acerca desses assuntos. A vida corrida, a vida de muitas festas, a vida de muitas viagens e de sempre aquela abundância de vida, que o mundo chama, né, de abundância de vida, impede que nós tenhamos um estilo de vida que reflete nisso, que reflete acerca da inevitabilidade da morte. E entendendo como Salomão, de que o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. Por quê? Você já tentou conversar numa festa com som alto? Não dá. Não sei se já foram a muitas festas com som alto. Não dá. Não dá para conversar. Você tem que ali aproveitar, sei lá como. Eu já estou ficando velho, eu não gosto de som alto. Então, me tira dessas festas aí. Qual o momento propício que vocês acham para evangelizar alguém? Numa festa ou num velório? Por quê? Porque a pessoa está mais reflexiva acerca das questões da vida. A festa não. É engraçado quando você vai tentar evangelizar um bêbado. Já evangelizaram bêbados? Já evangelizou bêbado? Todo bêbado aceita Jesus. Todo. É sucesso total. Sucesso total. Nenhum bêbado vai se opor à mensagem. Você pergunta, você aceita Jesus como Salvador? Aceito. Você aceita? Você ama Jesus? Amo Jesus, amo. É sucesso total. Mas a mente desse homem não está no lugar certo. Não está no lugar certo. Ele está embriagado. Já a mente de quem está em um velório, por mais triste que esteja, está em constante reflexão acerca dessas coisas da vida. Então, é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa. E ele termina dizendo, pois a morte é o destino de todos,
Os vivos devem levar isso a sério, devem considerar. Algumas traduções devem levar isso ao coração. E o autor aqui da NVI interpretou isso, né? Devem levar isso a sério. Isso deve sempre permear as suas reflexões, porque isso interfere diretamente no modo como você vive. Se você esquecer, se você se achar o super-homem, você vai viver de maneira errada. Vai viver de maneira errada. Esquecer, achar que você nunca vai morrer. Segunda área que nós devemos refletir, segunda vicissitude que nós devemos refletir, é acerca da tristeza. E aqui a tristeza de um modo geral. A tristeza trazida pelos sofrimentos, pelas decepções, pelas frustrações. Você vê aí no versículo 3, a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Tá difícil concordar com Salomão, uma leitura assim básica, né, do texto. O rosto triste melhora o coração. Mais uma vez, nós já entendemos o que ele quer dizer. Já entendemos. Se ele quer que eu reflita, alguém que está ali eufórico, sorridente, cheio ali de neurotransmissores, dopamina agindo lá para cima e para baixo, essa pessoa, ela não reflete acerca de nada. Ela quer aproveitar o seu momento. Já a pessoa entristecida, ela, pela circunstância, é levada a refletir. É levada a, vamos ver o que está acontecendo. Qual o motivo da tristeza? É por causa de algum pecado? É por causa... A pessoa tem mais tempo de pensar. Antes de mais nada, eu esqueci de ler aqui 2 textos com os irmãos, acerca do primeiro ponto ali, acerca da morte, né, a área em que nós devemos refletir. No Salmo 90, não precisa abrir não, no Salmo 90, no capítulo 12, versículo 12, um versículo famoso, né? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Aqui o contexto do Salmo é no sentido de, eu tenho que saber, eu sei que minha vida é breve, e se eu não andar na linha, eu devo temer o juízo de Deus, que é o versículo anterior, fala acerca disso, do juízo de Deus, da ira de Deus. Então esse é o contexto. Mas aqui existe a ideia de eu sei que eu vou morrer, então eu devo aproveitar a vida e não deixar Deus irado, que é o contexto imediato. É a aplicação que eu dei aqui para os irmãos. Filipenses 1, vejam aí Filipenses 1, eu acho interessantíssimo a perspectiva que Paulo tem acerca da sua morte, ou da iminência dela, ou da morte como um todo. Filipenses 1, olha só como Paulo via a morte, como nós devemos ver a morte. Filipenses 1, 20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo estava preso quando escreveu Filipenses, não na prisão domiciliar em Roma, não na prisão mamertina quando ele escreveu 2 Timóteo, que foi a última prisão dele, mas ele estava preso, tinha uma certa liberdade ali, mas estava encarcerado. Olha o versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos 2 lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo transborde por minha causa. Paulo via a morte muito próxima, e era até o seu desejo, ele diz aqui. Eu
Eu queria partir e estar com Cristo, é o meu desejo. Mas sabendo disso, sabedor disso, eu preso que estou, o que eu vou fazer com a minha vida? Eu vou servir os irmãos. Eu vou servir os irmãos. Ah, não, vou aproveitar tudo que... Não. A vida vai acabar para mim logo, logo. O que eu vou fazer com ela? Eu vou servir intensamente os meus irmãos. A visão de uma morte iminente deve nos transformar a servir ainda mais a Deus e aos irmãos. Olha só, agora na outra prisão, 2 Timóteo 4. Aqui a sua vida já estava no final. O pavio da sua vida já estava bem fraquinho, já estava desvanecendo. 2 Timóteo 4:6. Ele mesmo diz: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. O que significa isso? Estou morrendo. Está acabando, minha vida está acabando. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Que Deus nos conceda a graça de poder, ao final da nossa vida, olhar para ela e eu vivi direito. Eu vivi bem. Sem olhar para o patrimônio que você acumulou, sem olhar para as experiências que você teve, sem olhar para as viagens que você fez, sem olhar para nada disso, pelos filhos que você gerou, pelos netos que você... Nem isso. Que no final da nossa vida, nós nos encontremos assim como Paulo, dizendo: eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Essa é a porção que nos basta. Isso é o que Salomão vai terminar o livro de Eclesiastes dizendo. Que nos cabe, o que cabe ao homem? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É isso que deve causar esse senso de completude, eu fiz o que precisava ser feito. Nunca esquecendo de que a morte está próxima. E a tristeza? Tristeza, como nós lemos lá em cima para mim aqui, né? Está em cima do meu esboço. Mas lá em Eclesiastes, a tristeza é melhor do que o sorriso, porque o rosto triste melhora o coração. Em Provérbios 20:30, ele não precisa abrir porque é muito breve, ele diz assim: os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser. Nossa, pesado, né? O sofrimento na vida do crente, especialmente, tem um poder grande. A tristeza tem um poder regenerador. Quando nos sobrevêm tristezas, sofrimentos, perdas, no crente, a tristeza gera um benefício grandioso. Vocês podem ver isso em 2 Coríntios 7. 2 Coríntios 7 diz assim, versículo 8. 2 Coríntios 7, 8. Paulo escreveu a sua carta aos Coríntios e foi uma carta severa. Foi uma carta com muitas broncas. Uma carta porque a igreja precisava também, né? Era uma igreja, igrejinha difícil essa. Mas, já em 2 Coríntios, a igreja era uma outra igreja. Tem até uma pastoral do pastor Marcos, antiga. Ele fala, ele deseja que toda a igreja fosse como a igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto ouviu a repreensão e mudou radicalmente. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso daqui, nesse trechinho que nós vamos ler. E foi uma bênção.
A gente acha, não, nunca queria que minha igreja fosse igual à igreja de Corinto. Não. Tudo bem, não da primeira carta, né? Mas foi uma igreja que ouviu a repreensão do apóstolo e mudou totalmente. Mudou da água para o vinho. É uma igreja, uma bênção agora. Servindo outras igrejas, inclusive. E aí, olha só, como é que os irmãos receberam a repreensão. Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Olha só o que a tristeza causou nos irmãos de Corinto. Uma visão adequada, uma reflexão. Espera aí, essa tristeza, trazendo aqui os termos, é segundo Deus ou é segundo o mundo? Nós utilizamos o exemplo de Pedro e Judas, né? Para exemplificar isso. A tristeza de Pedro era a tristeza segundo Deus, porque a tristeza de Pedro gerou o quê? Arrependimento e ainda maior consagração. É incrível ver a mudança que há em Pedro. É incrível. Já em Atos 2 você vê, o Pedro era um vulcão. Ao contrário daquele Pedro, não, eu nunca conheci Jesus. Então faz tristeza segundo Deus. E a tristeza, Judas também se entristeceu. Mas a tristeza segundo o mundo gerou o que em Judas? A sua própria morte. A sua própria morte. Não foi uma tristeza que gerou ainda mais consagração, ainda mais serviço, ainda mais louvor a Deus, enfim, tudo que concerne a vida cristã. É por isso que nós devemos tratar muito bem as nossas tristezas. Refletir acerca delas. Hoje existe uma tendência medicamentosa. Tudo é depressão, tudo tem que ser tratado com remédio. Tudo. Qualquer tristeza. Eu sei, irmãos, eu não quero confundir. Existem problemas físicos, existem problemas que as pessoas passam que são de ordem física, né? Acontece no seu corpo, ordem clínica. E eu não estou falando disso. Não estou falando dessa tristeza. Não estou falando disso. Mas existe, a pessoa ela não quer enfrentar, ela não quer refletir acerca daquilo que está passando. E aí, não, vou tomar um remédio para dormir, vou tomar um remédio para passar isso daqui, vou tomar um remédio para ignorar isso daqui, vou tomar bebida para esquecer, enfim, vou me afundar em drogas para passar a tristeza. A tristeza passa? Naquele momento, no momento de efeito do entorpecente, seja ele qual for. Farmacológico ou não. Mas volta tudo de novo. Já o crente que enfrenta suas tristezas, o crente que reflete acerca delas, o que acontece? Isso aqui. Dedicação. Tem vários termos aqui que precisam ser explicados, né? Desejo de ver a justiça feita. Isso causou uma alegria, causa alegria nos outros até. Quando a tristeza ela é segundo Deus. Abra agora em 1 de Pedro 1. Aqui é o crente que gosta de sofrer.
É o crente que é maluco. Segundo o mundo, o crente é maluco. É maluco. Porque o crente exulta no sofrimento. Sabiam disso? Nós exultamos no sofrimento. Quando estamos sofrendo, nós fazemos que nem Pedro e os discípulos na prisão. O que eles fizeram? Cantaram louvores. Cantaram louvores. E não pense que eles estavam lá. Mais perto que... Não. Não pense nisso, que estavam lá assim, aguardando a morte chegar. O modo como o texto é narrado, eles estavam alegres. Alegres. É o crente preso, alegre. Por quê? Eu estava preso porque era crente. Estou alegre. Veja aí agora, 1 Pedro vai mostrar isso daí. Nisso, 1 de Pedro 1,6. Nisso vocês exultam. O quê? Nisso o quê? As coisas que ele acabou de falar. A esperança de vida, E ele vai falar um pouco sobre... Nós temos essa esperança de uma vida futura. Legal, nós exultamos nisso, nós nos alegramos nisso. Eu me alegro de um dia não ter mais sofrimento, não ter mais tristeza. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. É o crente que, mesmo em meio ao sofrimento, não perde de vista, Pedro vai falar muito sobre isso, não perde de vista as promessas vindouras. E aí, vivendo dessa forma, ele é entristecido, ele não é um robô, não é uma pessoa esquizofrênica. Perdeu o emprego. Oh, Senhor. Não é uma pessoa assim. Seu vô morreu. Que bênção. Não é uma pessoa maluca, malucada. Não. Se entristece, sofre, padece, chora. Claro que isso acontece. Mas isso no seu coração vai o transformando em um crente mais maduro, mais experiente, que gera mais louvor. É um crente que está sendo provado, como o ouro é provado pelo fogo. A tristeza é o nosso fogo que prova a nossa fé. É assim que o crente maduro age com relação à tristeza. Por quê? Porque ele reflete acerca dela. Por que está acontecendo isso? Ele não ignora essas coisas. Esquece, vamos fazer uma festa, vamos... Não. É boa a tristeza, é boa. Salomão diz que é bom a tristeza, porque nos leva a esses momentos. E por fim, irmãos, nós devemos refletir acerca da repreensão. Nós devemos refletir em momentos de repreensão. Em momentos quando nós somos repreendidos. Ninguém, absolutamente ninguém gosta de ser repreendido. Ninguém. Não venha me dizer, não, pastor, eu adoro. E eu estou falando aqui repreensão severa. Não é reunião de feedback. Reunião de feedback é uma mentira. É uma mentira. É o pessoal falando, escolhendo palavras ali. Então veja bem, a tua performance, e você acha que nessas áreas. Não é isso aí não. É ser repreendido mesmo. Falar, meu amigo, o que você está fazendo está errado. Se não mudar, vai ter tal consequência. É isso aí. Ninguém gosta de ser repreendido. Até porque nós temos, naturalmente, pecaminosamente, uma visão elevada de nós mesmos. Eu não acho que eu erro. Se você vem falar que eu erro, e eu vou falar para vocês, é o melhor lugar para isso acontecer, mas ao mesmo tempo é o pior lugar para isso acontecer. Para a repreensão acontecer, sabe onde é? No casamento. É muito difícil
muito difícil quando você... É o que eu disse, é o melhor lugar para isso acontecer. Porque o teu cônjuge conhece você como ninguém. Conhece você por inteiro. Por inteiro. Do avesso. Cabo a rabo. Conhece tudo. Tudo. Não tem máscaras no casamento. Sabe quem você é? Sabe como é que você se comporta? Não tem essa. Mas quando o cônjuge chega, ó, eu vou ter que te repreender. O que você fez assim, assado, cara. A nossa reação natural é levantar paredes, né? Não, imagina, eu fiz isso porque eu fiz porque aquilo, inventa justificativas, aquela coisa toda, não é, a culpa é sua também. Quando você não acha argumento, você começa a inventar, mas você tem esse problema também. E se você não enxerga direito ali a repreensão, não reflete acerca da repreensão, vira um pandemônio ali, vira um caos no casamento. Mas é o melhor lugar para acontecer, no casamento. Ao mesmo tempo é bem difícil, é bem duro, porque não tem como você se esconder atrás de alguma circunstância, atrás de alguma máscara, não tem como. O cônjuge conhece. E quando nós somos repreendidos, nós devemos parar e refletir. Refletir. Porque isso vai fazer o quê? Vai nos aperfeiçoar. É o objetivo de Salomão aqui com essas questões. Saber da inevitabilidade da morte, ter isso em mente. Isso vai fazer o quê? Isso vai gerar em mim maior santidade. Isso vai gerar em mim maior consagração. Isso vai me aperfeiçoar. Refletir acerca da tristeza, nós vimos aqui, prova a nossa fé. A tristeza prova a nossa fé, ou seja, vai nos aperfeiçoar. E a repreensão não faz diferença, não é diferente. A repreensão, corretamente aplicada e feita, ela serve para quê? Para o nosso aperfeiçoamento. Eu não posso ignorar, eu não posso desprezar a repreensão. Eu devo refletir acerca dela. Olha só o que diz lá no texto de Eclesiastes. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Isso aqui todos concordamos, abertamente, prontamente. É engraçado que ele utiliza aqui uma figura aqui muito legal. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Alguém quer tentar alguma interpretação para estalo de espinhos embaixo da panela? Nada? Crepitar é a mesma coisa, estalar, crepitar. O que é isso? O pessoal já teve forno a lenha? Quem já teve forno a lenha? Qual é o barulho da palha quando você coloca no fogo? Não é um monte de estralo? Qual é a duração desse fogo? Qual a duração do fogo da palha? É rápido. Não aproveita para nada. Esquenta a panela? Não esquenta a panela. Cozinha ali a comida? Não cozinha. Essa é a ideia aqui. O riso dos tolos, a alegria dos tolos, ela não serve para nada. Ela não serve para nada. É como essa palha que não serve para nada. É como esse fogo de palha, esse fogo de espinhos aqui, que não serve para nada. Você coloca lá debaixo da panela, vai fazer um barulhão, assim como faz o riso. Não serve para nada. Vai passar rápido e não presta para nada. Assim é o riso do tolo. Então a pessoa que está nesta vida constantemente procurando alegria, procurando rir, procurando experiências, essa pessoa é um tolo. E isso não serve para nada, nem para ela, nem para ninguém.
É festa para tudo quanto é lado, toda hora é festa, festa, é uma vida de festa. Não serve para absolutamente nada. Essa é a ideia aqui. E ele vai terminar dizendo, isso também não faz sentido. Não faz sentido alguém viver desse jeito para Salomão. Não faz sentido alguém viver desse jeito. Ignorando, desprezando o quê? A repreensão. É o tolo, ele diz quem é o tolo aqui. É melhor ouvir a repreensão do tolo, de um sábio, do que a canção do tolo. O tolo não está nem aí para essas questões, para refletir, para a repreensão, não está nem aí. Isso não lhe aproveita nada, assim como esse fogo de palha não lhe aproveita também. Totalmente, totalmente. São essas, esse estilo de vida é que vai inevitavelmente no crente, vai inevitavelmente gerar santidade. Se eu sei, como eu disse lá no começo, se eu sei que a minha vida é frágil, eu me santifico. Na cabeça do crente funciona assim. Jesus vai voltar, eu me santifico. Eu vou morrer, eu me santifico. Eu estou triste, prova da minha fé, eu me santifico. Eu sou repreendido, eu tomo aquela repreensão e me aperfeiçoo, me santifico. É a aplicação prática, direta desses versículos aqui. Direta. Abram aí comigo, Hebreus 12. Hebreus 12, 11. Nenhuma disciplina ou repreensão, aqui é a disciplina física, né? Parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Ninguém fica feliz quando é disciplinado. Só eu uma vez, alguns conhecem essa história, só eu uma vez eu fui disciplinado pela minha mãe, levei lá umas varadas e não chorei. Chorei. Devia ter uns 7, 8 anos, não chorei. Firme lá. E aí a minha mãe viu que eu não chorei, parou de disciplinar. Isso foi na cozinha, lembro dos passos. Aí eu fui lá para a sala onde tinha um espelho grandão assim. E eu fui para frente desse espelho. Eu estava todo orgulhoso de mim. Fui para frente do espelho. E aí eu ouvi minha mãe rindo na cozinha. Eu paro de rir. Aquela disciplina que gerou um efeito tardio, mas gerou um efeito tardio. Aqui, a disciplina, ela gera tristeza no primeiro momento. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Quando eu sou disciplinado, eu sou exercitado na fé e na vida cristã. A disciplina ela é boa, a repreensão ela é boa. Eu não posso ignorar, não posso desprezar. Devo refletir acerca dela. Quando nós agimos como tolo, que ignora a realidade, ignora a profundidade, ignora a própria palavra em si, nós agimos como aquela pessoa de Tiago 1. Aquele homem que olha no espelho e assim que vira o seu rosto, não lembra mais da sua aparência. Esquece a sua aparência. Quando nós somos colocados diante de verdades como essas e não as abraçamos, nós nos tornamos como esse homem. Porque o texto diz, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática,
é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas a praticando, será feliz naquilo que fizer. Eu espero que essas verdades gerem nos irmãos um período maior de reflexão. Dediquem um período maior de reflexão no seu dia a dia, para refletirem acerca da palavra, das circunstâncias, falarem um pouco mais com Deus, ou somente pensarem mesmo, para que a vida corrida não os abrace e os engane, e os torne tolos que ignoram essas coisas aqui. Salomão quer fomentar um estilo de vida reflexivo, especialmente nessas 3 áreas aqui. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos deu uma nova mentalidade, uma nova visão acerca da vida, das circunstâncias, das vicissitudes, dos reveses. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos acompanha e nos ensina dia após dia. Ajuda-nos, Senhor, a não ignorar, a não deixar o estilo de vida agitado, rápido, impedir que desfrutemos da reflexão diária, contínua, acerca desses assuntos e da sua palavra como um todo. Ajuda-nos em nossa fraqueza e impeça que o pecado tome conta de nós. Nós te agradecemos e pedimos, em nome de Jesus. Amém.